Conta Gata. Bem-vindos a mais um episódio do nosso amado podcast. Cada dia ele fica melhor. Nós estamos ouvindo histórias muito inspiradoras e a história de hoje, ela toca diretamente no meu coração, porque é uma pessoa muito especial, não é isso, Ana? Tá ficando cada vez melhor, né? Cada vez melhor, não dá pra perder mais. Não dá pra perder. Então hoje a convidada é ela, Michele. Muito bem-vinda, é uma honra para mim te ter aqui conversando comigo e com a Ana. Nós que conversamos pouco na vida, né? Muito pouco. Eu conheço muito a sua história, então a gente escolheu um pedaço dela pra gente poder conversar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, olá para você que está assistindo, que está ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês duas maravilhosas pelo convite. Fiquei muito emocionada, lisonjeada e honrada. E vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. De fato, eu e a Lídia, a gente conversa demais nos atendimentos. Começou como uma cliente, virou uma amiga. A Ana também, Ana, de uma certa forma, já sei muito da sua vida. Imagina. Já sei muito. Então, assim, do jeito que ela sabe da minha, dos meus familiares, sim, eu já sei um pouquinho. Da mesma forma, já né? sei um pouquinho de cada pessoa da família de vocês, enfim. Mas que eu também tenho um carinho muito grande. Muito obrigada, tá? A gente fica feliz. E olha só, Michele, quando a gente pensou na ideia do podcast, né, é um podcast para inspirar quem está em casa. E por isso eu escolhi um tema que eu acho que é a sua cara, que é o poder da oração na vida da mulher empreendedora. Né? E quando a gente está falando ali de oração, a gente nem está falando de religião, sim, mas é de uma conexão interna. Sim. E eu sei o quanto isso fez diferença na sua vida como empreendedora. Mas, para começar, a gente quer saber do começo, né, Ana? Exatamente. Como é que começou essa veia aí empreendedora? Se você é de Patos, o que você já fez na vida antes de chegar onde você está? Eu sou de Patos, de Minas, tenho 32 anos, tenho 19 anos de profissão e essa paixão começou quando eu tinha 9 anos de idade. Eu queria comprar uma bolsa da Kipling, só que a bolsa era R$100 há uns 20 anos atrás. E como é que eu ia pedir meus pais? Eles não teriam condições. Foi aí que eu falei com a minha madrinha que eu queria trabalhar. E ela falou comigo que se eu quisesse limpar a casa dela, que eu poderia. E eu falei assim, eu vou. Eu nunca tinha varrido a minha casa, porque minha mãe sempre fez tudo e deixou nós por conta de estudar, enfim. E eu fui. Nunca tinha lavado um banheiro. Liguei pra minha mãe, como é que eu faço com bombril? E ela me explicou, lavei, que na época era vermelhão, tinha que passar cera, uma casa super antiga, caruncho. Então, assim, eu limpei a casa dela, era uma casa super humilde. Mas eu recebi meu primeiro dinheiro. E eu guardei esse dinheiro, na outra semana eu voltei. E paralelo a esse dinheiro da faxina da casa da minha madrinha, meu pai me dava um dinheiro, dava R$10 para eu comprar o lanche na escola. E eu não lanchava, eu lanchava o lanche da escola e guardava mais esses R$10. Em pouco mais de 2 meses eu comprei minha bolsa da Kipling. Ai, que legal. Então esse foi meu primeiro grande sonho, que eu com 9, 10 anos eu fiz isso. Então pra mim isso era assim, gigantesco. Depois eu comecei a fazer unha. Falei, vou complementar. Então eu fazia a unha dela, arrumava a casa dela e fazia a unha dela, que era uma unha muito facinho de fazer. Gastava 3 horas pra fazer um pé e mão. Só ela pra ter paciência. E aí eu tinha uma amiga, que hoje inclusive ela é cabeleireira, foi onde eu arrumei meu cabelo, a Lara Marins. Ai, ela é ótima, maravilhosa. Ela é minha amiga de infância. E a gente passeava junto, brincava. Na verdade a gente brincava, né? 9, 10 anos é a idade de brincar. E eu comecei a fazer a unha dela também. E a troco dela escovar meu cabelo. Aí ela escovava meu cabelo, eu fazia a unha dela. Empreendedora desde sempre. Desde sempre. Inclusive, agora hoje, né? Eu sou designer de unhas e ela é cabeleireira. Mas aí começou. Aí a madrinha, a Lara, as vizinhas foram vendo, começaram a querer. Eu comecei a atender domicílio, porque eu tinha muito medo de abrir um negócio, eu tinha 10 anos, 11 horas, não tinha nem jeito.
Comecei em casa. A demanda foi aumentando. Eu fui aprendendo sozinha. Alguma cliente me ensinava, uma cliente ensinava a desencravar, outra cliente ensinava... Então você nunca fez um curso? Nunca fiz um curso de unha tradicional, não. Até eu entrar no alongamento. Nunca fiz um curso. Eu lembro, aí uma cliente me ensinava a desencravar, outra cliente me ensinava a limpar mais rápido, outra cliente... Elas iam me ensinando e eu ia ali na intuição mesmo. E começou. A demanda aumentou muito. Eu passava sábados, assim, sem almoçar, sem jantar, sem tomar café. Exceto as clientes, né? Não, vou te dar um pão de queijo, te dar uma pamonha, te dar não sei o quê. E eu falei assim, então vou começar a atender na casa da minha mãe. Porque o tempo que eu deslocava, eu ia de bicicleta, aí eu arrumava a cestinha, pegava a cestinha, arrumava a leitinha. Aí com chuva, com sol, eu lembro direitinho. Eu, a bicicleta, a maleta, aí eu arrumava, segurando a sombrinha e equilibrando tudo, gente. A sombrinha, a bicicleta, a maleta, enfim. No sol, na chuva. E eu abri o meu primeiro estúdio lá na minha mãe. Comecei... Quantos anos? Uns 10, 11. E estudando? Estudando, eu estudava no Colégio Tiradentes, então era apertada a escola. Sim, super rígida, né? Isso, muito rigorosa. O ensino lá, eu dava um jeito. Paralelo a isso, eu vendia adesivo de unha. Então, dia de domingo eu ficava fazendo adesivo, pintando adesivo na caixinha de leite pra vender pras minhas colegas. Adesivo na caixinha de leite, de florzinha. Então, assim, eu sempre fazia alguma coisa. Quando eu decidi ir pra trabalhar na casa da minha mãe, eu fiquei com muito medo das clientes não me acompanharem. Uhum. Mas eu falei assim, eu preciso de tentar. Então, o primeiro lugar que eu tentei foi na lavanderia da minha mãe. Que era onde tinha um espaço. Uhum. Deu erradíssimo. Erradíssimo. Mas onde é a casa da sua mãe hoje? Lá na lavanderia, ela lavava roupa no tanquinho. O que você acha que virou? Né? Bagunça. Não, bagunça. Eu fazendo a unha da minha cliente e tudo molhada. Não, deu muito errado. Aí eu fui pra Copa. Aí na Copa tinha uma mesa de 6 lugares. A gente dividia. Ela passava a roupa na metade, arrumava na metade e eu fazia unha. Assim foram durante anos. E eu atendia de pijama, atendia de chinela, atendia... Do jeito que dava. Não era uma profissão. Sim. Era o bico do fim de semana. Sim. Eu tinha 13, 14 anos. Então, assim, eu não me via... Até então, já tinham quase 5 anos que eu tava na profissão, eu não me via como profissional. Sim, era o bico muito jovem, do fim de semana. Até que continuei, né, estudando, vendendo adesivo, fazendo unha. E quando eu formei no 3º ano, fiz vestibular, passei na faculdade de Direito, fiz a graduação todinha de Direito, pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal. Nossa. Quando eu fui entrar na minha segunda pós-graduação de Ciências Criminais, que eu sou apaixonada por essa área, não dava mais para conciliar unha e Direito. Nesse meio tempo eu engravidei, então minha filha aí já estava com 1 ano e meio e não dava para conciliar. E você estava lá na sua mãe? Continuei lá. Não, aí eu saí da sala da Copa e fui pra sala. Uhum. Que aí a cliente já chegava já estava no espaço. Já estava no espaço. E você foi melhorando esse espaço. Foi o primeiro espaço de verdade que eu comprei uma mesinha. E eu lembro que eu fiquei com muito medo de dar errado, porque eu tive que vender o sofá da minha mãe. Entendi. E eu falei, se der errado, né? Eu vou ter que fazer essa sala virar uma sala de novo e comprar outro sofá. E eu lembro direitinho que eu comprei 3 puffs, um espelho, uma mesinha e 2 cadeiras de escritório. Ai, que lindo. Aí já era meu estúdio. Ai, eu fiquei muito feliz. Na época, muito realizada. E foi onde eu comecei a achar que unha era uma profissão, né? E lá eu fazia só unha tradicional, chegou nessa fase do direito. Eu estudando para OAB, estudando para concurso, as pessoas me pressionando, o que você vai ser, o que você vai ser, já tem 1 ano e meio que você formou, o que você vai ser. E eu falei, eu vou ter que decidir. Aí foi aí o primeiro momento, bem assim, de oração, que eu estafei muito. Até porque é uma rotina cansativa, né? Não é uma profissão que
que tem, né? Tem que estudar demais, ler muito. E você falou que engravidou no meio disso tudo. Exato. Eu engravidei no último ano de faculdade. Ou seja, você já não tinha vida antes. Não. Então, assim, aí depois que como que a sua filha chama? Isabela. Que a Isabela nasceu, aí até hoje não entendi. Até agora eu não entendi como que você deu. Nem eu, foi Deus. Eu engravidei, eu ganhei ela em agosto, no último ano de faculdade. Nossa. Eu ganhei em agosto e com 30 dias eu fui fazer minha primeira prova. Nossa. E quando a minha colação de grau tinha 4 meses. Nossa. A minha sorte, e foi providência de Deus, que na época eu podia fazer o TCC um ano antes. Podia e eu fiz o meu TCC no 4º ano. Então eu só tinha que passar. Não tinha dependência. Nossa, perfeito. Então, assim, até isso Deus cuidou. Porque se eu tivesse TCC, alguma dependência, aí já não dava. E foi assim, colação de grau com menino pequeno. Daquele jeito. E você morava na casa da sua mãe? Nessa época eu morava na casa Ou dela. seja, pelo menos você tinha essa ajuda. Você morava lá e o estúdio era lá, era tudo então lá. Então você ficava tudo lá, nem lá. A escola era um quarteirão. O apoio que a mãe dá. Faz toda a diferença. A escola era um quarteirão, eu trabalhava lá, enfim. Isso aí faz, de fato, toda a diferença. Então, ela tava dormindo, eu tava atendendo. Minha mãe dava banho, almoço e eu continuava atendendo. Sim. Né? Eu dava um intervalinho, eu ia lá, dava mamar e voltava. Então, assim... Mas eu falo que depois que a gente é mãe, vem uma força interior, assim, É inexplicável, né? Verdade. Que eu olho pra trás e eu fico pensando que às vezes se eu não tivesse tido ela, eu não teria metade da força que eu tenho hoje. Sim, com certeza. Porque eu vi o quanto eu era forte e o quanto eu era capaz. Sim. E aí eu comprei a primeira bolsa da Kipling, engravidei e formei. Falei, não, depois daqui, O mundo é pequeno. Eu e minha bolsa, você tem a bolsa da Kipling até hoje? Tem ela até hoje, Ai, guardada. E depois dela vieram várias bolsas da Kipling, né? Aí eu fiquei assim, nossa, comprei bolsas e bolsas da Kipling. E foi um momento em que chegou e que não dava mais. Eu estudava umas 8 horas por dia, a sociedade me pressionando demais. Parente, família, menos minha mãe, meu pai e meu irmão. Eles nunca me pressionaram com nada. O que você vai ser? O que você vai ser? E eu falava... Eu tô estudando. Aí eu estudava pro AB, mas parece que eu não queria ser advogada. Aí pro concurso, mas parece que eu não queria nenhum concurso. E eu estafei. Chegou um ponto que eu estudei assim, uns 10 dias. Eu não conseguia absorver uma linha de nada. Minha filha na escola, eu me sentia muito pressionada, porque já que ela não tava comigo, eu tinha que produzir, eu tinha que aprender, eu tinha que estudar e eu tinha que passar. E eu não conseguia mais. Eu estafei assim... Aí eu lembro que eu fechei meus carros. Não, eu parei, liguei pra minha mãe e falei com ela: mamãe, eu não aguento mais estudar. Essa matéria não entra na minha cabeça. E ela me deu um dos conselhos, dentre vários conselhos sábios, um dos mais. Ela falou assim: fecha esses cadernos e vai descansar. Só abre eles quando te der vontade. E eu lembro exatamente como eu fechei esses cadernos e esses livros, e eu nunca mais abri eles. Mas tem que ter coragem, né? Mas eu fechei e fui na igreja. E cheguei lá e conversei com Jesus. E falei assim: Jesus, me mostra o que o Senhor quer pra mim. Se for pra ser o direito, eu vou passar na prova do OAB, eu vou fazer essa prova sem estudar, porque eu tô morrendo de estudar e não passei. Tem tanta gente que fica fazendo só hora e passa. Então, se eu passar na primeira fase pela sua misericórdia, é o sinal que eu preciso. Na segunda fase eu vou dedicar, vou estudar e vou, conseguir. Se eu não passar, é um sinal de que o desejo do Senhor é eu seguir nas ruas. Sabe que tem uma coisa que me inspira muito em você, que é essa entrega e essa fé, assim, inabalável. Porque você já viu o jeito que ela fala? Sim. O jeito que ela fala, toda vez que ela me conta alguma coisa que ela conversou com Deus, ou não, o que vem na minha mente é que eles estão sentados no sofá e ela tá falando assim, olhando na cara. É bem isso, gata. Mas é isso. Eu tomo café com ele igual eu tomo com você. Sim. Outro dia eu tava em casa e eu falei assim: Jesus, vamos lá tomar um café, vamos conversar. E foi isso, do jeito que a gente tá. Eu acho assim, lindo.
E assim foi. Você... Foi. Aí eu fiz a prova da OAB sem estudar. Fui lá, conversei com ele e pronto. E não abri esses cadernos mais. Fui fazer Cheguei e dormi até a hora de buscar a Isabela. O primeiro dia que eu dormi, assim, à tarde. Porque eu sempre me sentia muito pressionada e culpada dela ser novinha, estar na escola, pagar a escola. E já era muito difícil, né? Eu sustentar, enfim. E eu fiz a prova da OAB e eu não passei por um ponto. Olha! E aí minha cabeça deu um nó. Né, gata? Porque eu falei assim, Jesus, mas extras faltava só um pouquinho. Será que era pra eu tentar mais um pouquinho? Mas eu fui obediente. Eu falei, não. Eu preciso de fazer o nosso combinado. Eu não passei, então é pra eu seguir nas unhas. Aí meu pai tinha me dado uns cheques, tadinho. Ele pagou minha faculdade toda, me ajudou na pós-graduação, enfim, muito. Nossa, eu lembro ele era caminhoneiro, e eu lembro cada mensalidade que ele me ligava lá de Belo Horizonte, eu ia ditando pra ele pagar no banco, pra ele pagar o código das mensalidades. Às vezes ele virava dinheiro, às vezes ele nem almoçava. Ai, então assim, eu lembro de cada detalhe. E quando eu quis fazer essa pós-graduação, era uma pós-graduação presencial. E, nossa, né, uma pós-graduação presencial. Ele tinha me dado uns cheques pra eu fazer. E eu liguei pra ele e falei assim, papai, eu não vou fazer essa pós-graduação. Eu vou fazer um curso de unha. Olha. Meu pai tinha pagado minha faculdade durante 5 anos. Mais 2 anos de cursinho, de tudo que eu precisava. Aí, do nada, cursinho e pós-graduação. Aí eu liguei pra ele, tudo bem. Onde que é o curso que você vai fazer? É só pai mesmo. E eu falei assim, aí em Belo Horizonte. Ele, não, pode marcar o dia. Você vem de ônibus, eu te pego aqui na rodoviária. Se eu não puder te levar no lugar do curso, eu arrumo algum amigo meu pra te levar. Você dorme na casa do seu tio. E organizou tudo. Jeito. E falei pra minha mãe, pra ela foi super tranquilo. Okay. O importante é você ser feliz, Michelle. E nunca me julgaram por eu ter deixado direito. Sim. Eu fiz meu primeiro curso de unhas de fibra. De lá pra cá foram 25. Nossa, só isso. Em um ano eu fiz 12 cursos. Todo mês eu viajava e era desse jeito. Falava, papai, eu tenho um curso em Belo Horizonte. Eu ia de ônibus, chegava lá, ele arrumava um amigo pra me levar e falava, Michelle, Belo Horizonte não é Patos. Perigoso demais. Você é do interior, chega lá, tá na sua testa que... Você é do interior? Você é do interior da roça. E eu fui, né? Fiz os cursos, ele sempre me deu apoio. Me encontrei nas unhas. E eu fiz outro compromisso que era no primeiro... Eu falei, sem dinheiro eu já estava. No primeiro ano eu continuei sem dinheiro. Não comprei nenhuma meia. Falei, tudo que eu receber eu vou reinvestir. Sim. Em conhecimento e em estrutura, né? Material, enfim. Foi isso que eu fiz. Aí já começou a pensar na gestão daquilo que você faz hoje. E foi transformador. Porque eu, em um ano... eu já estava, assim, com um resultado muito além de às vezes, pessoas que têm anos que estão no mercado. Sim. Então, assim, de fato, o conhecimento, ele mudou totalmente o rumo das unhas. Uhum. Porque eu fui atrás de muito conhecimento. Eu fiz meu primeiro curso com 1 mês, eu estava fazendo aperfeiçoamento. Tem gente que fica 6 meses, 1 ano, esperando. Não, porque as minhas dúvidas eu já queria... sanar no próximo curso e já fazer um próximo curso. Então, assim, isso pra mim foi um divisor de águas no início da minha profissão, porque não é fácil começar. E a hora que eu comecei a falar para as minhas clientes que eu ia fazer unha, minhas clientes eram de uma classe social média, mais velhas, mais conservadoras. Há 8 anos atrás, unha de fibra, né, ainda tinha um tabu muito grande de estragar a unha. Sim. Então, quando eu comecei a falar pra elas, ai, não gosto de unha grande. Ai, tenho medo de estragar minha unha. Ai, não tem condição. Cada uma tinha uma desculpa. Sim. E elas praticamente sumiram. Durante um tempo eu intercalei. Mas hoje eu não tenho nenhuma cliente da época que eu era manicure. Então, meu público é 100% novo. Mas assim, nós vamos ter que depois contar, né? Você tem a sua própria metodologia. Tem. Ai, que você tem. dá aula na metodologia.
Eu desenvolvi durante esse tempo uma técnica de redução de tempo, que era uma coisa que me pegava muito. Eu gastava 7 horas pra fazer um alongamento. Se eu gastava 3 horas pra fazer um pé e mão, né, gente? 7 horas no alongamento. 7 horas no alongamento. Então, eu desenvolvi a técnica que eu gasto hoje 1h15, 1h30 pra fazer a aplicação. Nossa. E manutenção em 45 minutos, 1 hora. Meu Se eu Deus! ficar calada, né, gata? Você fica É que se não for comigo, a gente Se não estiver for com a conversando. Lid... E Michele, nessa época você estava com o estúdio na sua mãe. Depois desses cursos, você continuou lá? Não. Aí eu tive o sonho, né, de aumentar, de ter equipe, de ter estúdio dos sonhos, de ter sala de curso. E o meu estúdio foi ficando pequeno. Eu engravidei, aí eu casei, engravidei do meu segundo filho, precisava de alguém para ficar no meu lugar, porque eu já eram 2 filhos. Eu casei e mudei da casa da minha mãe, então tinha que vir trabalhar. Sim. Foi quando eu realizei o meu sonho de ter meu primeiro espaço fora da casa da minha mãe. Que legal. Então, assim, foi de fato o estúdio dos sonhos. Eu atendi lá durante 4 anos. Aí lá eu tive equipe, tive mais uma designer que ficou comigo mais de 3 anos, que assim, foi meu braço direito e ainda é uma pessoa muito especial na minha vida, que eu ensinei tudo que eu podia e que absorveu, assim, 100%. E hoje é uma grande profissional, que eu tenho muito orgulho dela. E passei perrengue. Putz, porque tem apanhou, isso, né? Apanhou. Nossa, gente. E esse foi perrengue tapa na foi cara por em cima conta- de tapa na cara. E esse perrengue foi por conta de gestão do local? Gestão. Porque assim, Ana, eu comecei fazendo um bico. De repente a coisa foi crescendo. E foi crescendo. E aí eu achava que era só lixar a unha. Não. E eu me dei conta que eu precisei, esses 23 cursos, eu tive que estudar muito. Eu achei que eu tinha, nossa, me livrei do direito, agora eu não tenho que estudar. Eu estudei muito mais pra unha do que no direito. Muito mais. Eram noites estudando unha. Quando eu cheguei, assim, em um nível razoável, eu percebi que eu não sabia nada de empresa. Sim. Vai sabia de atuar. De lixar a unha. Sim. De mais nada. Sim. Que é muita coisa já. É, principalmente foi- uma unha perfeita dessa, né? Exatamente. Mas, assim, já era muito. Mas aí eu percebi que eu precisava de aprender a me comunicar melhor. Sim. Que apesar de ser falante, quem fala não significa que comunica. Sim, com Então, certeza. comecei a buscar conhecimento, né? Curso de oratória. Eu vi que a minha imagem não estava compatível. Apesar de eu já ter tido uma base muito boa no direito, que lá a gente era obrigada a andar alinhado, ganhava ponto. Olha que Ponto legal. de estágio. Sim. E eu falava assim, eu sou obrigada a receber todos os pontos de vestimenta. Porque se eu perder meio ponto de vestimenta, aí... Já fica Então mais eu ia difícil. fantasiada de advogada pro estágio. Adoro. E é um estilo que eu Fantasiada. gosto. Então, assim, eu trabalho. Enfim, eu fui procurar imagem pessoal. Aí depois eu comecei a precisar, a sentir a necessidade de marketing, né? Dominar as redes sociais. E você foi procurando cursos na área? Cursos de na cada, área. em cada Isso, setor que cursos você e precisa. mentorias. E fui indo aos poucos. Então, eu fiz alguns cursos, fiz vários cursos de marketing. Eu, inclusive, ministrei mentoria de posicionamento no Instagram. Nossa, que legal. E aí foi a hora que você começou a crescer nas redes sociais? Foi. E lá, na minha mãe, ficou pequeno. Pra mim. Sim. Porque a demanda aumentou. Eu não conseguia atender todas as clientes. Tinha uma lista de espera gigante. E eu trabalhava dia e noite, zero qualidade de vida. E o meu dinheiro voar. Que aí eu só queria gastar com o quê? Com bolsa daqui. Adoro. Aí não tem jeito, né? E aí você foi vendo que a necessidade maior naquele momento era fazer gestão do seu tempo e dinheiro. Sim. E aí, quando eu fui lá pra esse novo estúdio, tudo ficou mais difícil, né? Porque enquanto você tá ali com a empresa menor, a coisa vai. Quando tá só você, ainda mais controlado, né? Agora, quando tem secretária, quando tem comissão, quando tem outro profissional, e a demanda foi aumentando, eu cheguei a arrumar outros profissionais. A Lides, nossa, ela me deu milhões de consultoria, porque eu precisava de contratar uma pessoa, não sabia como contratar. Sim. É porque a gente não aprende isso na faculdade, nos cursos que a gente faz de especialização na área que a gente quer, né? A gente aprende sobre profissão, né? Dinheiro, Mas sobre gestão. gente.
Ninguém nunca me ensinou o que fazer com dinheiro na escola, por exemplo. Sim. Então, assim, aí eu comecei a fazer uma consultoria financeira para eu entender como que funcionava o dinheiro. Secretária, eu aprendi a contratar, aprendi o que a secretária faz. Sim. Eu tinha que ensinar a secretária. Sim, afinal de contas, né? Então, eu tinha que ensinar a designer, eu tinha que... Enfim. Então, eu cheguei num ponto em que, realmente, eu fui muito realizada no meu estúdio. Cheguei no meu ápice, que foi quando a minha equipe estava alinhada. Então, assim, eu bati muito cabeça. Errei muito, estudei muito, recalculei a rota centenas de vezes. Importante. E consegui chegar ali no equilíbrio. Quando eu cheguei nesse equilíbrio, eu ainda estava em expansão, eu tinha sangue nos olhos para crescer, para ser referência. E eu quero ser referência, eu quero ser a mais conhecida, eu quero ser a famosa, eu quero... E de fato eu consegui. Eu ministrei palestras, as pessoas chegavam em mim com os olhos, ai, Michele! E eu ainda falava, e eu ficava, né, assim, pra mim não era normal. E eu chegar nos lugares, todo mundo me conhecia. Sim. E eu não conhecia ninguém, eu ficava até sem graça. Como é que eu cumprimento as pessoas? Eu nunca vi na vida, mas como eu exponho minha vida, todo mundo sabia de tudo. Enfim. Isso nas redes sociais? Nas redes sociais, todo mundo unha, fazendo unha, ministrando curso. E aí eu abri minha sala de curso. Que foi porque, como eu tinha outra pessoa trabalhando comigo, ficava apertado para eu trabalhar. Eu também não estava tendo tempo. Ela tinha que deixar de atender os clientes para eu ministrar o curso no mesmo espaço. Então eu falei assim, vou abrir uma sala de curso. E aí foi o meu ápice. Foi o meu máximo. Porque aí eu tinha a realização profissional da minha sala de curso, do jeitinho que eu sonhei, do meu estúdio. E ainda eu lancei curso online de unhas de fibra. Então, assim, pra mim foi o meu máximo, assim, o ápice da minha carreira. A realização, eu olhava e falava, gente, eu não consigo... Eu não imagino que eu cheguei onde eu cheguei. Eu cheguei, na verdade, muito além do que você esperava e até no tempo, né? Porque... em um curto tempo. Só que tudo na vida tem um preço. E qual foi o preço que você pagou? Um preço altíssimo. Porque para tudo isso fluir sem uma gestão de tempo perfeita, sem uma gestão, né, de pessoas que às vezes eu precisaria de ter tido essa base para depois crescer muito. Eu achava que para crescer eu só precisava de demanda. Tem gente querendo fazer curso comigo, tem gente querendo fazer unha comigo. E é isso. É isso. Tá tudo certo, né? E eu trabalhava 20 horas por dia, de segunda a segunda. Quem me acompanha há mais tempo lembra dos meus stories. 2 horas da manhã estudando, 4 horas da manhã estudando, 6 horas da manhã atendendo cliente, domingo, feriado. Tô mentindo, Lid? Não. E na época, o meu marido da época, que hoje é meu ex-marido, cuidava das crianças e eu não tinha preocupação. Minha preocupação era fazer dinheiro. Até que eu cheguei no meu ápice do ápice, que foi faturar 50 mil reais em um mês. Sério? Com o meu curso online, curso presencial e atendimento. Nossa. Era o sonho da minha vida, faturar 50 mil reais. E você fez? Fiz. E depois eu estafei e adoeci. Porque era insustentável. Eu não comia, eu não dormia. Atividade física eu não sabia nem o que era. Um nível de estresse gigante. Meus filhos, eu perdi grande parte dessa fase, nessa primeira infância deles. Não levava na escola, não buscava, não ia em reunião, não ensinava dever, nada. Então, dentre todas as vezes que eu tive que recalcular a rota, essa foi mais uma vez que eu precisei recalcular a rota. Sim. Porque eu vi que a vida não é só dinheiro, a vida não é só fama. A vida não é só ter milhões de seguidores no Instagram, faturar 50, 100, 150 mil reais. E no meu segundo lançamento, eu adoeci, eu dei uma febre de mais de 40 graus. E assim, eu fiz a live de lançamento do meu segundo lançamento, assim... morrendo. Literalmente. A hora que acabou a live, eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Não quero. E eu tomei um trauma de Instagram.
que eu não consegui. Eu bloqueei. Uhum. Eu fiquei 1 ano sem postar nada no Instagram, lembra, Lid? Que eu sumi. Nossa. No ápice. Eu tava no ápice. De repente, a Michelle desapareceu. Eu tava bem, assim, relativamente bem. Sim. Mas o meu problema era o Instagram. Está feio. Não consegui mais. E aí eu fui só caindo faturamento. Aí eu já vi que emocionalmente. Mas quando eu recalculei essa rota, eu escolhi voltar para trás. Sim. Então, e nessa época, como que tava a sua ligação com Deus? Não existia, não tinha tempo para comer para Deus. Então ele era, nossa senhora, se comer, que é uma coisa fisiológica, vital. Quem dirá? Então, espiritual, eu acho que era a última coisa da minha lista. Sim. Se é que tinha ele na lista. Uhum. Não lembrava, não ia à missa, não, nada. Espiritual não existia na minha vida, isso não era um ponto. Uhum. Era só ganhar dinheiro e ser famosa, e ser conhecida e fazer unha bonita. Uhum. Ministrar curso para 6, 7, 8, 10, 12 alunos. Família não era minha prioridade. Filhos não era minha prioridade. Deus não era minha prioridade. Não. Aí, quando eu fui lá no fundo do poço, que eu adoeci, que eu não consegui entrar no Instagram mais, eu precisei me recalcular na minha rota, me reestruturar. E foi onde eu tive que eu comecei a conectar um pouco mais com Deus. Sim. Que eu sou de uma família, eu sou católica, né? Sou super respeitadora de todas as religiões, mas a minha família... Então, assim, minha mãe sempre foi à missa, eu sempre fui. Fiquei anos sem ir à missa. Nesse meio tempo também eu perdi meu pai de acidente de caminhão. Não. Então, assim, 1 ano antes de eu casar, eu perdi meu pai. Então, eu fiquei muito revoltada com Deus. Falei, nossa, meu pai agora, né? Então, fiquei muito revoltada. E deixei de rezar, deixei de ir à missa. E, como se me diz, eu acho que meu refúgio foi trabalhar. Sim. Até que, nesse recalcular a rota, eu fechei a sala de curso, porque estava insustentável. Passei todas as minhas clientes para minhas designers e ficava só em curso. Só que a Lidy é minha cliente, elas vão, gente. Até porque quem tava fazendo ela é muito boa. Sim. Mas tem muita gente que gosta de mim, Uhum. da Michelle. Eu tô no estúdio da Michelle, eu gosto de fazer a unha com a Michelle. E eu não dava nem opção. Se a Lidy queria fazer a unha comigo, não tinha, porque não tinha tempo. Sim. E eu fechei a sala de curso. Foi uma decisão muito difícil. Mas quando eu fechei, foi muito libertador. Porque eu comecei a pagar... que eu percebi que eu estava pagando um preço muito alto. Uhum. E nessa época eu já não estava mais disposta a pagar tudo pela fama, pelo dinheiro, pelo status. Uhum. E passou um tempo... Eu continuei no estúdio, a minha secretária saiu, tentei várias outras secretárias. A Lidy, lembro, foi um perrengue com secretárias, correndo com as minhas clientes. Desisti, falei, vou ficar sem. E aí eu e a minha outra designer, eu fui tirando da minha vida tudo que tirava a minha paz. Sim. Minha sala de curso estava me tumultuando, tirei. Minha secretária saiu, ela mudou de cidade. Mudou de trabalho? Não lembro se na época ela mudou de cidade... Ou se ela fez... Enfim, não tô lembrando por motivo que a Larissa saiu. Mas ela saiu. Então, a secretária, tentei 3 secretárias. Eu tava num ponto que eu contratei 3. Falei assim, a hora que uma sair, a outra fica. Vou manter as 3 aqui. E viajei. A hora que eu cheguei no meu destino, a primeira falou que não vou mais. Passou 2 dias, a outra me ligou e falou que não vou mais. Não. No dia que eu tava chegando, a outra falou que não vou mais. Então, assim, em uma semana... de viagem, eu perdi as 3. Então, assim, eu falei, tá me tirando minha paz? Então eu vou tirar esse. Eu mesma e minha outra designer vamos responder. Eu fui tirando. Até que a minha designer teve a oportunidade de abrir o estúdio dela, com a irmã dela. Então eu falei, Michelle, eu falei assim, você tem que ir. Porque melhor que eu crescer, eu vejo que você está crescendo. Sim. E se você não vai trabalhar com a sua irmã, você vai trabalhar com quem? É a sua oportunidade. E aí ela foi. No que ela foi, eu fiquei sozinha. E eu falei assim, eu precisava. Lembra, Lid? A hora que falava assim, você vai arrumar outra pessoa? Eu falava, Deus me... Porque a minha, ela era muito boa. Sim.
Mas aí, a hora que eu tentei arrumar uma outra, que me deu muita dor de cabeça, depois eu arrumei umas 3. Elas não ficavam nem uma semana. Descomprometidas, enfim. E eu decidi ficar sozinha. E aí eu encontrei minha paz. Sim. E nesse meio tempo veio a minha separação. Separei, né, do pai dos meus filhos. Fiquei quase um ano sozinha. E eu me encontrei sozinha. Uhum. Só que não Você precisava disso. Era o meu momento. E não justificava eu ficar naquele estúdio daquele tamanho sozinha. E foi onde eu tomei também uma decisão muito difícil. Eu acho que talvez seja uma das mais difíceis, né? Eu acho que a da sala de curso foi mais difícil. Do que o estúdio? Foi porque a sala de curso eu ainda era mais apegada. Quando eu desapeguei da sala de curso, do estúdio eu já tava mais querendo mais a minha paz. Porque eu vi o quanto atrapalhou, né? Não sei se essa é a palavra certa para falar do quanto eu trabalhei, não dediquei a minha família, enfim. Então, esse tempo que eu tava querendo recuperar no sentido de ter mais qualidade de vida, focar nos meus filhos. E aí foi onde eu tomei. Foi muito difícil, mas eu acho que a decisão de fechar a sala de curso, tanto é que eu fechei a sala de curso, eu não consegui tirar as coisas lá de dentro. Foi a Carla que tirou pra mim. Então, assim, pra mim foi muito difícil fechar a sala de curso. A decisão de fechar o estúdio e voltar a atender na casa da minha mãe... Nossa! Você foi voltando. Voltei. Foi muito desafiador. Mas foi muito paz, né, gata? Olha, você vê, a gente tem que... Eu acho que, às vezes, o passo pra trás, ele requer mais coragem. Nossa, muita coragem, até porque gente. Tem muito a ver com o ego, né? Daquilo que machuca a gente mesmo. A gente não pode negar, né? Sim. Que existe aí uma glória do que você falou. Além de ser você, né? Que é uma pessoa mais exposta, que é aquela pessoa que abre o story e conta os detalhes do dia a dia. Então, assim, contar detalhes de que eu estou dando um passo para trás E aí você continuou da mesma maneira nas redes sociais? Nessa época, aí passei um ano sem postar nada. E depois aí quando eu fechei a sala de curso, eu já consegui começar a postar. Que era algo que, inclusive, você gostava. Gostava. Mas gosto, eu amo ministrar curso. Só que a gestão e o tamanho que foi, só pra mim, entendeu? Eu tava despreparada. Eu queria ser grande, mas sem a base sólida. Conhecimento eu tinha, desenvoltura eu tinha. E você acha que isso é muito comum pra nós mulheres, né? Eu te falo porque eu acho que todas nós que empreendemos já estivemos nessa situação. O que você teria feito de diferente? Porque eu acho que o resultado era aquilo que você queria. Mas o que você acha que poderia ter sido diferente para poder você ter permanecido? Você acredita que eu acho que eu tinha que ter percorrido esse caminho? E eu não me vejo hoje em outro caminho e feliz lá. Sim. E aí você não deu mais cursos. Não, o ponto, né? Com certeza eu contrataria gestores. Um financeiro, de pessoas, né? Alguém que me ajude. Contrataria a lead para ela fazer a gestão de pessoas, de tempo e de financeiro. Sim. Se esse era o problema. Se eu colocasse esse profissional lá, ou essa empresa... O meu estúdio funcionaria, ia dar lucro, enfim. Mas passou a não ser o meu objetivo de vida. Já não fazia mais sentido eu ter aquele estúdio. Sim. Entendeu? Porque eu tava numa fase que eu tava recém-separada. Meus filhos precisavam muito de mim. Então, eu só comia comida esquentada. Dia que eu esquecia a comida, eu tinha que pedir marmita. Então, o dia que não dava marmita, eu tinha que descer num barzinho que tinha lá embaixo, pegar um salgado, frito, assado. Eu não tinha qualidade de vida. Sim. E quando eu voltei, apesar dessa decisão tão difícil, que eu voltei para casa da minha mãe para atender, hoje
eu consigo atender de uma forma mais intimista, mais personalizada. As minhas clientes são amigas. Sim. As minhas clientes são confidentes, minhas e eu sou delas. E quando o estúdio estava muito grande, muito cheio de profissionais, eu perdi a identidade. A gente não podia nem conversar, né? Que raiva, Michelle. Não podia, porque era eu aqui. E o problema não era a profissional que estava sentada aqui do meu lado, não. Mas tinha profissional, tinha cliente da profissional, e tinha outra profissional daqui, e outra cliente da profissional, e uma secretária. Sim. E gente esperando. Gente esperando. Então ficou aquela coisa muito... Só fazer unha, dinheiro, vai e volta. Aos R$100, unha, 100. E eu não sou assim. Sim. Mas então, eu quero saber de uma coisa. De todas as histórias que a gente sabe aí, de conexão, dos seus combinados, né? Que você tem muito essa questão do combinado com Deus, né? E tente ser obediente. Isso, o combinado não sai errado. Essa questão da obediência também, né? Me pega muito, que eu sempre pergunto pro Michelle, eu falo, nossa, mas como que você consegue, assim... ser realmente tão obediente naquilo que você sente que é essa conexão. E qual dessas histórias com Deus, dos seus combinados, até a gente voltar pra casa da sua mãe, que você vai contar? E eu preciso que você conte pelo menos uma. E eu não vou escolher pra você qual que é. Eu vou falar que pra mim foi... são tantas difíceis, mas assim, uma que pra mim foi muito forte. Que foi da minha separação, do meu casamento. Eu... estava numa fase que meu casamento estava muito desgastado. Eu fiquei casada há 4 anos e meio. A partir de 3 anos, 2 anos, 3 anos, ele começou a desgastar. Por que desgasta? Trabalhava eu louca, não tinha tempo pra nada. Dinheiro eu tinha, pagava, né? Dinheiro não era o problema, era só o resto todo. Que eu achava que só dinheiro que... E meu casamento foi desgastando. Eu fazia uma mentoria na época. E a minha mentora, ela é muito religiosa. Ela é de uma religião diferente da minha. E ela é muito sábia. Ela conseguiu me orientar na minha fé. Sem interferências de religião. E isso eu aprendi com ela. Porque, assim, como eu disse, eu sou católica. Mas eu converso com todas. Minhas clientes têm religião, de toda religião que vocês pensarem. E a gente conversa de igual para igual, porque eu sei muito bem o meu lugar e eu sei até onde eu posso ir para não ofender. E eu tento fazer igual essa mentora fez comigo. Então ela virou para mim: Michelle, você precisa de mais intimidade com Jesus. Ela não falava de nada mais além de Jesus. E eu falei: mas como é que eu vou ter? E ela foi me ensinando aos poucos. Um dia ela me ligava e falava: faz um jejum. Eu falei: mas como é que eu faço um jejum? Ela faz assim, assim, assado. Eu faço assim. Mas você faz do jeito que você quiser. Eu ia lá fazer igualzinho ela. Aí eu falava assim, aí ela, lê mais a palavra pra você entender. E eu, mas como que eu leio? Da onde que eu começo a ler? Aí lá eu leio assim. Eu ia lá e fazia do jeitinho. Entendi. Eu copiava. Até que um dia ela virou pra mim e falou assim: começa a fazer carta pra Deus. Todo dia, você escreve uma carta. E lá você fala o que você dá vontade. Michelle, Deus, ele é um ser igual. Eu tô aqui, nós duas estamos conversando. Ele tá 24 horas à sua disposição. Você pode falar tudo. Ele sabe de tudo. Mas você pode falar tudo, mesmo ele sabendo. Ele vai te ouvir. E eu comecei a fazer. Aí eu arrumei um caderninho e comecei a escrever cartas. Tinha dia que eu, nossa, Deus, obrigado pela minha vida. Tinha dia que, nossa, minha vida hoje tá péssima, tá tudo ruim. E depois eu li essas histórias. Tinha dia que eu agradecia, tinha dia que eu tava feliz, tinha dia que eu tava revoltada. E eu comecei a ter intimidade. Porque quando a gente escreve a nossa conversa com Deus, a gente fica mais atento, porque a gente fica esperando resposta. Sim. E as respostas vêm. Às vezes por pessoas, às vezes por música. Às vezes você abre alguma coisa ali no Instagram e lê uma coisa, não é aleatória, aquela coisa, ela soa diferente dentro de você. E foi aí que Deus começou a me mandar resposta todos os dias. Todos os dias. Um dia eu ouvi a mesma música que eu já tinha ouvido 200 vezes, naquela frase, ela entrava no meu coração.
Quantas vezes eu já falei pra Lid, ela fala uma coisa aleatoríssima. Nossa, foi Deus que mandou você falar isso. Resposta das minhas orações. Então, assim, toda semana alguma cliente minha me fala uma coisa e Deus usa ela como resposta das minhas orações. E eu comecei a ter intimidade com Deus. E depois que eu tive essa intimidade com Deus, eu comecei a ter uma intimidade com Jesus. E hoje eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu amo ser filha dele. Eu amo. E assim, e eu converso com ele o tempo todo. E ele me dá as respostas, igual eu tô falando. Por alguns sinais, enfim. Só que pra gente perceber, a gente tem que estar conectada. Tem que estar atenta. Então, quando foi do meu casamento, eu tava rezando pra Deus e Jesus restaurar o meu casamento. Uhum. Porque eu tinha filho pequeno, casei na igreja católica, a gente pode casar só uma vez, né? Um matrimônio. Eu casei na igreja, não foi uma juntadinha ali, né? Não foi. Né? 2 filhos. Então, pra mim, que, né, era de uma família conservadora, enfim, não era uma opção separar. Uhum. Eu queria restaurar. Uhum. E durante esse tempo eu escrevi as cartinhas pra Deus 6 meses. E pedi ele pra restaurar o meu casamento. 6 meses, gente, acendendo vela, fazendo novena, rezando, pedindo, fazendo tudo que pra mim era possível. Aí falava, não, tem que rezar de joelho. Eu joelhava. Tem que rezar na beirada da cama. Eu rezava. Mas tem que falar do fundo do coração. Eu falava. Mas tem que ser oração pronta, né? Pai Nosso. É terço. Não, era oração espontânea. Fazia. Tudo que eu sabia. Pega uma foto. Peguei uma foto. Nossa, pedi a Deus. Restaura meu casamento. 6 meses, Deus mudo. 6 meses, Deus. Sem resposta. Sem resposta. Meu casamento continuou exatamente como estava. Uhum. E eu revoltei, porque a gente é muito miserável e a nossa fé, ela é um nada. É menos de um pingo no oceano. Sim. E aí no livrinho eu tenho ele até hoje no meu caderninho. Deus, você não está me ouvindo, né? Estou aqui. Ele não me dava as respostas. Por quê? Eu queria a minha resposta. E você queria o seu restaurar. resultado. Você queria restaurar e não era isso. Isso. E aí ele foi e me mandou, porque ele me... Agora eu não vou lembrar como que foi que eu tive essa resposta, mas a resposta dele foi que quando você entregar pra eu fazer a minha vontade, eu vou agir. Uhum. Eu não tenho coragem. Aí ele, pois peça coragem. E eu pedi coragem, gente. Eu rezei 1 mês pedindo coragem. Jesus, me dá coragem pra eu entregar o meu casamento, pra Deus agir. Jesus, me dá coragem. Deus, me dá coragem. Até que eu tive coragem. Depois de 1 mês. Então, foram 7 meses de oração. Nossa, muita fé, gente. 7 meses de oração. E durante esses 7 meses, ele falou que era, né? Quando eu me senti preparada, uma cliente chegou em mim e falou assim: homem não pede pra separar. Na hora que ela falou isso, e sentou dentro de mim, eu lembro exatamente o jeito que ela falou. E essa frase entrou dentro de mim, porque era a resposta da minha oração. Porque eu falei com Jesus, e agora como é que eu vou... Ele já me esfregou na minha cara o que eu tenho que fazer. Uhum. Eu ainda não sei. E eu falava com ele, esfrega mesmo, Jesus, até eu entender o que é que o senhor tá... E aí a hora que ela falou isso, eu sou então pronto. Vou fazer um jejum de 14 dias. Se meu ex-marido pedir pra separar, que já que eu não separo, ele vai pedir. Uhum. Que era marido, né? Na época era meu marido. Ele vai pedir pra separar. É os sinais, né? E eu sou obediente. Porque... E eu fiz o jejum. No 13º dia ele pediu pra separar. Não. E eu pedi assim, ó. Eu pedi e eu ainda fiz o jejum. Passei perrengue nesse jejum. Nossa, passei muito perrengue. Era de não comer, acho que de 1 a 6. Gente, era bolo, era doce, era açaí, era cliente trazendo tudo que vocês pensaram na vida. As tentações. As tentações. E no 13º dia, e eu falava com Jesus assim, Jesus, eu quero leve. Eu quero sem briga.
Eu quero sem desentendimento, porque eu tô usada. Aham. Afinal, 14 dias. Eu quero, e quase 8 meses de oração. Sim. E nós separamos sem briga, sem desentendimento, pelo WhatsApp. Uma conversa leve, tranquila, do jeitinho que eu pedi a Deus. E ele, a gente não dá mais certo e tá. Mas é onde a gente tem. Só fazer. Desculpa, só fazer mais um parêntese. Mas é onde a Lid falou da obediência. Uhum. Gente, a gente tem que confiar. Nós temos que confiar. Então, se você realmente. Por mais que a nossa fé seja mínima, se você pede um sinal a Deus, se Ele te dá o sinal, se às vezes você faz algum pedido de o que fazer, né? Profissional, pessoal, relacionamento. E se você se propõe, ou é isso ou é aquilo, e ele te mostra o caminho, mesmo que seja um caminho diferente do que você quer, mesmo que seja um caminho diferente do que você espera, confia e vá. Sim. Porque eu jamais pensei que o caminho seria separar. Uhum. E depois de tudo, hoje eu vejo que realmente eu precisava separar, eu precisava de passar por tudo que eu passei, eu precisava de abrir a sala de curso, eu precisava de abrir a sala do estudo, eu precisava de fechar, eu precisava de tudo. E se fosse pra eu voltar, eu viveria tudo que eu vivi até hoje, porque todas as experiências, elas foram válidas. E se Deus permitiu, eu tô cumprindo a minha missão. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que tentar ter essa confiança e essa intimidade pra de fato a gente acreditar. Sim. E entregar mesmo. Porque eu acredito, sim, de que a gente tá aqui na Terra pra cumprir a nossa missão. Sim. Eu acredito que a gente tem escolhas pra fazer, pra gente ir por diferentes caminhos. Mas, acima de tudo, a fé. Sim. E cumprir a nossa missão, que é o que Deus, que Jesus tem pra nós. E o meu objetivo hoje na Terra, que foi um dos motivos que eu voltei pra casa da minha mãe, que hoje eu consigo almoçar com meus filhos todos os dias, hoje eu consigo ensinar dever. Às vezes eu atendo uma cliente, corro lá, ensino o dever, volto, atendo outra cliente. Hoje eu consigo levar meus filhos na escola. Sim. Hoje meus filhos acordam, chegam lá de pijama com a cara toda amassada. Mamãe, bom dia. Isso é impagável, né? Eu acho que tem também, né, Michele, uma coisa que a gestão financeira, né, o controle daquilo que realmente você quer, o entendimento sobre números, o entendimento sobre tudo, te permite que hoje você tenha uma melhor qualidade de vida do que quando entrava mais, mas nem sempre sobrava mais, Exatamente. né? Eu acho que hoje você lucra mais, muito mais do que na época que entrava, era, você faturava mais. Era muito descontrole também, né? E era muito movimento do dinheiro. Sim. Ele movimentava e não ficava. E é igual E você agora falou, hoje eu tenho você um controle não tinha uma muito estrutura, né, de gestão, porque isso é algo demanda. Que o pessoal de casa tem que ter esse cuidado, né? Nunca foi sobre o que você ganha, sempre foi o que você faz com a gestão daquele dinheiro. Com o que você gasta. Com o que você gasta. E a gestão, ela é importantíssima. Então, assim, você de casa que às vezes é autônoma, né, na questão da estética, na questão da vida, né? Tem que tomar esse cuidado, porque às vezes, assim, você quer escalonar algo sem estrutura. Exatamente. Então, assim, todos os nossos podcasts que a gente fez até hoje, com as mulheres que realmente bombam, né, como todas nós, tem muito mais a ver com a gestão do que a pessoa faz do que exatamente onde ela está. Exatamente. Né? E isso é maravilhoso. E essa questão... Pode falar. Pode falar, não, eu ia falar. E ouvir de uma pessoa que teve tanta fé, mesmo aparentemente retrocedendo, Sim. porque é aparente. É maravilhoso, porque a gente tem uma sensação de retroceder e não é. Então, é justamente sobre isso que eu quero falar. Porque eu trabalhava na casa da minha mãe, mas eu achava que ela era pequeno pra mim. Eu achava que eu era muito grande. E eu fui pra um lugar que era grande. Grande como eu. Mas no meu estúdio ficou pequeno, porque eu ainda queria crescer mais. Sim. Aí eu fui para palestras, onde tinha ali um público de 200, 300 pessoas, 500 pessoas. Aí eu fui pro digital, onde eu atendia... Né, nem sabe-se quantas pessoas. Quantos milhares de pessoas que inspiravam em mim, na minha história. Né? E depois de tudo que aconteceu,
como hoje a prioridade da minha vida é a qualidade de vida, porque nós temos um tempo muito curto aqui na Terra. Sim. E o que a gente faz aqui é o que fica. O que a gente ganha, fica também. Uhum. E a gente não vai levar nada. Então, é essa prioridade do que eu estou vivendo, da minha qualidade de vida. Hoje, eu estou na casa da minha mãe, atendendo o meu estúdio, uma sala pequena, numa casa super simples. E hoje, eu sei que eu sou muito maior do que aquele espaço. Mas é aquele espaço que eu desejo hoje, entendeu? Então, eu precisei de ir para um espaço grande porque eu achava que aquele espaço era pequeno. Sim, e era hoje, te fazer feliz, né? E hoje, eu continuo me achando grande, mesmo em um espaço pequeno. Porque nunca foi sobre isso. Não é sobre espaço territorial. Sim. Não é sobre quantos metros tem seu estúdio, não é quantos mil que vale seu estúdio. É sobre a missão que a gente tem. Nossa meta de vida, nossas prioridades. Meus filhos hoje são muito mais calmos. Consegui reduzir tela deles, transformar a vida deles. Por quê? Eu tô atendendo, se eles estiverem lá comigo, eu vou arrumar um entretenimento, eu falo pra eles fazerem isso. Então, tem um controle, tem muito mais tempo. Tô vendo eles crescer, acompanho dever, acompanho o banho, acompanho escovar dente. E daqui 2, 3 anos, passou. Exatamente, não volta atrás, né? Passou, então minha filha já tá com 9, já vai fazer 10. Hoje eu ainda dou banho nela, lavo a cabeça dela, ainda pintei o cabelo dela, que é enorme. Possivelmente até o final do ano isso não vai continuar acontecendo. E se eu tivesse naquela bola de neve, né? Você já teria perdido muito mais. Eu teria perdido muito mais. Então, assim, hoje eu consigo ter uma realização pessoal. Mas olha só, gata, a gente tem um quadro aqui que é de fotos. Então a gente quer te mostrar algumas fotos. Ai, meu Deus! Aí eu queria que você contasse pra gente que foto é essa, o que você sente vendo essa foto. Pode ser? Pode! Tá no ponto? Então bora! Ai, meu Deus! Vou chorar! Oh, meu Deus! É sobre isso aí, que não tem preço. 50 mil não paga. Não paga um faturamento de 50, 100, 200 mil, não paga. Uma manhã andando de patins, meus filhos lá no aeroporto, a gente fazendo um piquenique que eles adoram. A gente ama fazer piquenique, a gente mora num apartamento de 50 metros, porque eu amo morar em um apartamento pequeno. Eu falei que eu nasci pra morar numa caixinha de fósforo, porque eu amo morar num apartamento pequeno. A gente faz piquenique dentro da sala, a gente faz piquenique da escada, a gente faz piquenique da garagem, a gente vai mocambo, vai pro aeroporto. Então, hoje eles são, sem dúvidas, a minha prioridade abaixo de Deus, né? Sim, verdade. Que de fato, ai, que lindo. Esse é meu estúdio novo de hoje. É o atual. É o atual. Ai, que lindo. A gente é muito detalhista, né? Sou. Tipo, Eu ela amo. voltou pra mãe dela, mas tem todo um glamour. E tem toda a cara dela, né? Exatamente. Eu amo flores naturais, então toda semana a Larissa da Floreia leva. Eu faço uma assinatura floral, que chama. Sério? Toda segunda-feira. Aí ela já sabe os vasos que eu tenho. E aí ela toda semana ela leva flores novas. Aí eu conto o perfil que eu gosto. Eu gosto de flores. Não gosto de flor vermelha, não gosto de flor. Aí eu falo como que eu gosto. Gosto de folhagem, gosto de flor. E aí ela monta toda. Não, gente, eu quero. E fica um espaço muito mais aconchegante. Porque eu não quero que seja aquela coisa ali. Eu tô no fundo do quintal da minha casa improvisado. Sim. Não. É um lugar acolhedor. É um lugar que você quer um café. Minha mãe. Não, isso que eu falar, é um lugar que o café da é coado. Gente, isso é dica pra vida. É coado. Dá até água na boca. E são esses detalhes que fazem diferença no empreendimento, né? Sim. Porque realmente hoje, Ana e Lid, né, pessoal que tá assistindo, às vezes a gente fica muito apegado a um instagramável. A tudo perfeito, a mensagem perfeita, o atendimento. Gente, é muito bom? É muito bom. Sim, tem que Mas pensar. um excesso de profissionalismo afasta. Verdade. Então, se você tem um atendimento mais acolhedor, igual o meu caso, é só eu e a Lid. Nós somos só nós duas.
Ainda bem que as paredes daquele estúdio não falam. Sim. Porque a minha vida e a das clientes, e assim, e acaba e tudo acaba ali. Começa e acaba ali. Sim. Então não sai de lá. Entendeu? Mas assim, mas lá é acolhedor. Então, as flores é de fato uma coisa que eu sempre troco toda semana para receber essa cliente, para ela sentir que eu estou preparando para recebê-la, que ela é importante para mim. Muito mais que o dinheiro dela, é a minha questão de fazer fazer a unha dela. É a questão é o prazer em fazer as unhas e ela sair e falar, eu amei minhas unhas. Não, é isso que eu queria te falar. Você tem um orgulho muito grande, né? Porque a Michelle é aquela pessoa assim, ela comenta no meu vídeo, na minha foto, ela fala, nossa, que unha perfeita. Isso! Onde você fez essa unha maravilhosa? Exatamente! Com a outra maravilhosa que esteve aqui. Gente, as pessoas estão todas conectadas. A Thaís, ela começou também como a lead, como cliente, amiga, e já tem quase 8 anos que eu faço as unhas dela. Sem dúvidas, uma das unhas mais famosas que eu faço, porque a unha dela é maravilhosa. E o que a Lid fala é, de fato, às vezes a Thaís mesmo, às vezes ela posta uma foto, tipo, segurando alguma coisa, e eu falo, nossa, que unha linda. Mas não é porque eu me acho, é porque eu reconheço, tava linda, tá linda. Minha cliente, outro dia, ela tava com um copo americano, com café, assim, tirou uma foto bem espontânea. Eu falei, eu olhei assim, que unha perfeita. Maravilhosa. Da mesma forma como às vezes eu posto a unha assim, de lado, né? Eu falo, pelo amor de Deus, nem fazer essa unha. Eu falo mesmo. Sem dó, me salva dessa unha. Até a Michelle tá brigando. Mas, ó, pra finalizar, o que eu queria? Eu sei que você é uma pessoa que desde lá dos 9 anos empreende, né? Tem o orgulho em empreender. E eu queria que você deixasse uma palavra de coragem para quem também quer fazer isso, para quem quer galgar, para quem às vezes está lá e quer dar um passo para trás, dessa coisa da fé e da coragem que eu sei que você tem desde sempre. Porque em momento nenhum você pensou assim, não, eu vou largar, e nada contra, né, quem vou trabalhar em outro lugar, vou ter uma segurança maior. Você nunca pensou de ter essa segurança maior, né? Nem que eu volto para trás, mas não sai da fé. Eu acho que o primeiro passo é aumentar a sua intimidade com Deus, Jesus, seja lá em quem você acredita. Eu acho que o seu espiritual, ele precisa estar alinhado. Porque quando você aumenta, eu vou falar de Jesus especificamente, que é a minha ligação maior, né? E que abrange a maioria das religiões e crenças, enfim. Você só é íntimo de quem você conhece. Verdade. Você não vai ser íntimo. Igual eu não sou íntima. Primeira vez que eu vi ele me falou o nome dele, eu falei meu nome. Eu não sei nada da vida dele. Como é que eu vou ser íntimo dele? Então, pra gente ser íntimo, a gente precisa conhecer. Então, se hoje você está com a sua parte espiritual abalada, meio sem rumo, foca em conhecer Jesus, ou, né, que você acreditar. No meu caso, né, que sou católica, como que a gente faz isso no catolicismo? Indo à missa, à comunhão, rezando, a palavra. Deus, Jesus deixou a palavra pra gente seguir. Porque quando a gente conhece, a gente fica íntimo. E quando a gente fica íntimo, a gente confia em, de fato, entregar. Eu hoje entrego 100% do meu dia. Um dia eu entreguei meu dia nas mãos de Deus com toda a minha fé. Meu filho engoliu um espinho de peixe. Passou mal. E eu consegui descansar no Senhor. Então, assim, eu falei, se ele permitiu, ele tem um propósito. E eu virei pra ele, o Francisco lá, eu até testemunhei, postei no Instagram e eu falei assim, e a gente foi pro hospital, tava na fazenda, e eu falei assim, Jesus vai tirar o seu espinho. E a gente foi pro hospital, misteriosamente, ele dormiu, acordou, tô com fome, quero bolacha. Então, entregar não é só nos momentos bons, a vida tá ok, não, é entregar os momentos ruins também. E quando a gente entrega, tenta ao máximo ser obediente. Porque ele vai te guiar. Você não precisa de fazer nada.
da sua vida. Você só precisa orar e confiar. Que o restante ele faz. Linda. Amém. Gostei. Obrigada. Faremos. Faremos, né? Faremos. A gente fica querendo correr atrás de tudo. Mas o dono de tudo é ele. Sim. Então a gente não precisa de correr. Lógico que não é rezar e ficar com os braços cruzados. Não, é orar e agir. Né? Orar e agir, mas orar confiante. Sim. Então... É isso. Michele, eu vou te dar um presente, tá? Aqui dentro. É uma criatina. Ai, obrigada. Que é o que a gente presenteia vocês, mulheres empreendedoras maravilhosas, que é fonte de energia física e mental para todas nós. E é um presente que a gente escolhe porque a gente sabe que a gente precisa de energia. Sim, sim. Te agradecer imensamente. Acho que, assim, as coisas são exatamente como você falou. É questão da confiança. Eu precisava ouvir isso, talvez todas nós. Vocês que estão aí em casa também. Então, eu quero te agradecer imensamente pela companhia. É, assim, louvável uma pessoa que entrega a sua vida naquilo que ela acredita. E é o que você falou. Você acredita nisso. Talvez as pessoas de casa tenham outra fé e tá tudo certo. Tá tudo certo. É realmente aquilo que move a gente. Então, muito obrigada pelas suas palavras, de verdade. Que você continue empreendendo e levando mais energias maravilhosas, mulheres, a pensar nisso tudo. Porque realmente a gente faz um mundo melhor, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar, né, um pouquinho da minha mensagem com relação ao profissional, pessoal e espiritual. E quem ainda não me segue, segue o meu Instagram, @MicheleSouzaUnhas. Se você tem unhas descascadas, unhas roídas, unhas curtas, você pode clicar no link da bio, fazer seu agendamento. Terei maior prazer em ter a oportunidade de cuidar das suas unhas. Alongamento de unha não estraga as unhas. O alongamento ele é feito de forma super tranquila, natural. Pode fazer unha curtinha, não precisa de ser unha gigante. Sim. Então, se você tem dúvida, pode me seguir, clicar. A gente pode conversar. Você não precisa de mandar mensagem só pra agendar. Se tiver alguma dúvida, se quiser saber mais de qualquer das questões, principalmente espiritual, pode me chamar no direct. Eu tenho um prazer imenso. E eu gosto muito de orar pelas pessoas. Eu amo orar pelas pessoas. Eu rezo pelo menos por umas 100 pessoas por dia. Então, você nem além de tá. Então, assim, eu tenho um potinho de oração que eu sempre coloco. E eu sinto muita necessidade. Eu fico muito feliz quando eu oro pelas pessoas. Eu fico mais feliz quando eu oro pelas pessoas do que... você mesmo. Então, às vezes, essa pessoa tá ouvindo. Às vezes, Deus usou alguma das mensagens. Alguma coisa que eu falei como resposta para você, pode me mandar mensagem, vamos conversar. Se precisar de oração, pode mandar o nome, pode mandar o nome da família, eu oro para todo mundo com o maior prazer. E eu espero ter a oportunidade de voltar mais vezes. Para contar mais para as gatas. Muito bom. E como é que segue? Segue a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no YouTube, Spotify. Tem tudo lá. Então a gente vai esperar vocês nos próximos episódios. Me conta, gata. E aí, gata? Vem cá, me conta, não esconde a visão. Tua força é muralha, tua mente é vulcão. De salto ou descalça, arrasando o salão. A história é tua, gata, toma o microfone na mão. Me conta, gato, o que você quer mudar. Me diz, gata, onde quer chegar. Te escuto, gato, o mundo é teu altar. Porque todo dia é teu, gata, pode reinar. Me conta, gato, o que cê quer mudar. Me diz, gata, onde quer chegar. Te escuto, gato, o mundo é teu altar. Porque todo dia é teu, gata, pode reinar.